Graça e paz, é bom estar aqui. Chegamos ontem à noite, Tânia e eu, de uma jornada de 2 dias lá em Nova Friburgo. Estamos aqui, já estivemos aqui às 8 da manhã, já ministrando para um grupo de irmãos, falando sobre recrutamento no ministério. E agora nós vamos expor a palavra de Deus num domingo tão especial, que é o domingo da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. E hoje também foi um dia importante, está sendo um dia importante, pelo recomeço das atividades da EBD em classe. E a gente está com um assunto muito precioso lá, como se caracteriza um crente que se diz reformado. O que é ser reformado? Eu quero reiterar aqui a necessidade de você estar numa sala de escola bíblica, aprendendo coisas que dizem respeito à tua fé e, sobretudo, nesses temas, sobretudo a fé que a tua igreja prega. É bom que você conheça isso, que você saiba disso, para que, como disse o apóstolo Pedro, você saiba responder à razão da sua esperança a quem te pedir isso. Então, a escola bíblica ela existe para isso. Tá bom? Bom, eu quero pedir a você que abra a tua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O capítulo é de número 1. A gente vai ler vamos ler os versículos 15, 16 e 17. Ok? Eu sei que entre o 15 e o 16, talvez esteja aí um subtítulo, né, na tua Bíblia, que isso às vezes ajuda e às vezes atrapalha. Porque parece que está começando um outro assunto. Mas a gente precisa entender, por isso que eu vou começar do verso 15, né? Que diz assim: são palavras do apóstolo Paulo escrevendo para a igreja que era a capital do mundo, né? Situada na capital do mundo, que era Roma. Ele diz: por isso, quanto está em mim, eu estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Só um adendo aqui antes de eu continuar lendo. Quando ele fala assim, eu estou pronto para anunciar o evangelho a vós outros, você entende que é para quem? Para o não cristão ou para o cristão? Ele está falando para vós outros, igreja de Roma. Anunciar o evangelho para a igreja. Então vamos prosseguir. Vou ler de novo. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, e aqui ele cita Abacuque, o justo viverá pela fé. Ó Deus bendito, a nossa oração e súplica nesta manhã é para que possamos compreender aquilo que Tu queres nos mostrar sobre o Evangelho. Fala à nossa mente, fala ao nosso coração, dispõe ao nosso interior para compreender aquilo que transcende a nós. Usa a minha vida porque é uma manhã muito especial. É uma manhã da Tua mesa, é uma manhã em que trazemos à memória o corpo e o sangue de Jesus, trazemos à memória o Evangelho. Então, Senhor, com muita dependência, eu peço a Ti, usa a minha vida com clareza, usa a minha vida com objetividade, que meus irmãos que estão aqui juntamente comigo saiam daqui hoje conscientes do Evangelho. Assim, eu oro a Ti junto com todos eles, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na aula da escola bíblica, o assunto foi o que é ser um reformado. E o ponto central aqui da minha fala inicial é como um crente reformado deve compreender o Evangelho. O que é o Evangelho para um cristão
genuíno, cristão ortodoxo, cristão genuinamente salvo. O que é o Evangelho? O que é isso? O que é isso que fez com que os apóstolos dessem sua vida por isso? O que tem de grande nisso? O que tem de profundo que talvez a gente não compreenda na sua amplitude? Eu posso lhes dizer que a igreja nasce do Evangelho, que a igreja deve viver à luz do Evangelho. E à igreja foi confiado o Evangelho para que seja pregado, para que seja anunciado. E esse texto ele nos mostra pelo menos 3 propriedades do Evangelho que eu queria partilhar com vocês, mas cada propriedade dessa tem seus inúmeros desdobramentos que talvez o nosso tempo não permita que a gente partilhe aqui. Então hoje eu tenho uma mistura de sermão, uma mistura também de uma aula, para que a gente possa compreender juntos, a gente está diante da mesa do Senhor. Quando a gente fala de evangelho, é uma palavra grega que quer dizer o anúncio das boas novas de uma vitória. Quando a gente fala de evangelho de Jesus Cristo, é o anúncio da vitória dele. Paulo vai sintetizar isso quando ele escreve a carta dele aos Coríntios, sobretudo no capítulo 15, quando ele diz assim: eu venho vos lembrar o evangelho que anunciei. Porque aquilo que eu recebi, eu transmiti a vocês. Que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, ressuscitou o 3º dia, segundo a Escritura. Então, no pensamento, no ensino dos apóstolos, o Evangelho é a notícia da grande vitória de Jesus, e a vitória de Jesus veio pela sua morte e pela sua ressurreição. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é algo que eu faça. O Evangelho é o que Jesus fez. É a vitória dele anunciada. O que a gente vai ver aqui, o que tem de grande nisso, de propriedades que a gente precisa entender nesse Evangelho, que é a morte e a ressurreição de Jesus, que faz Paulo escrever essas palavras aqui. E eu queria que você entendesse comigo. E o que eu tenho para falar é simples, é claro, é objetivo, mas que requer muita tua atenção. Porque o que nós queremos extrair da Bíblia, eu vou pedir a tua atenção e eu vou pedir também a tua paciência para você ler alguns textos bíblicos comigo. A gente está pegando aqui um texto matriz que vai mostrar para nós 3 propriedades do Evangelho e a gente quer desdobrar com outros textos. Eu sei que o nosso tempo é curto. Então eu vou precisar que você seja bom de Bíblia, que você tenha habilidade em abri-la ou então somente ouça. Que Deus também me dê a habilidade de abri-la aqui. A primeira coisa que eu quero destacar nesse texto, e que a gente precisa, assim, dentro dessa ordem aqui didática de Paulo, entender como ponto principal. Paulo vai dizer com todas as palavras e a gente precisa ruminar isso, a gente precisa internalizar isso, a gente precisa compreender a grandeza dessas palavras. Ele diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para resolver o maior de todos os problemas do ser humano. Não há salvação fora do Evangelho. O que traz cura a um ser humano não vem das ideologias sociais, não vem do ativismo da igreja, vem do Evangelho. É o Evangelho que tem poder para salvar. Quando a gente lida com a igreja, a gente está lidando com um povo salvo, com um povo que é chamado para que outros sejam salvos. Nenhuma instituição religiosa é delegada essa responsabilidade. Se a igreja não pregar o Evangelho, e Paulo já dizia isso: ai de mim se não pregar o Evangelho, como vão crer se não ouvem?
Como vão ouvir se não tem quem pregue? Aqui é o ponto principal numa mesa de ceia. Precisamos estar conscientes que nós fomos salvos pelo Evangelho para viver à luz do Evangelho e para proclamar o Evangelho por amor a Deus e por amor àqueles que se perdem. É o poder de Deus para a salvação. É a salvação para o teu filho, para a tua filha, para o teu amigo, para os teus parentes, para o teu chefe, para os teus amigos de trabalho. Você que é crente em Jesus Cristo reformado, você tem como mostrar a solução para aquele que está sofrendo à sua volta. Nós não podemos nos calar, porque é o poder de Deus para a salvação. Paulo usa outras palavras em Coríntios, quando ele diz: aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. E a pregação da cruz. Loucura para os que se perdem. Poder e sabedoria de Deus para os que são chamados. Isso estava tão internalizado em Paulo, nos apóstolos. Por isso que eu pergunto na minha introdução, o que há de tão grande no Evangelho que levou esses homens a dar sua vida por ele? Encarar reis, desbravar fronteiras. Ele é tão poderoso que, se você perceber o verso 15, por isso que eu comecei com o verso 15, Paulo está dizendo: olha, eu estou pronto para anunciar o Evangelho na capital do mundo. Eu estou pronto para anunciar o poder de Deus para a salvação para os crentes de Roma, para que os crentes de Roma digam à capital do mundo que o poder para salvar está em Cristo Jesus e na notícia do que Ele é e do que Ele fez. Nós podemos, irmãos, estarmos envolvidos com tantas coisas na igreja, e de fato estamos, mas se nós não pregarmos o Evangelho, nós não estamos cumprindo a nossa missão. Nós precisamos admitir, às vezes com lágrimas, que deixamos de pregar o Evangelho dentro da nossa casa. Precisamos admitir que a falta de pregar o Evangelho dentro da nossa casa pode ter levado os nossos filhos a pegar outros caminhos. Então, esse é uma fala de Paulo que mexe comigo. Ele é tão poderoso que ele diz: eu estou pronto a ir a Roma. Para quê? Para pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. A pergunta é se há prontidão em nós para anunciar o Evangelho. Se há uma compreensão em nós que somente no Evangelho está o poder de Deus para salvar. Se há uma compreensão e um comprometimento conosco para sabermos da nossa missão de pregar o Evangelho, porque aprove a Deus salvar pela loucura da pregação, pela pregação do Evangelho. Irmãos, é claro que isso que eu estou falando com vocês mexe comigo. Eu comecei a construir um sermão domingo passado, depois do culto. Prontei ele todo. Quando cheguei ontem para revisar ele, deu pane no computador e eu perdi. Eu tive que sentar, me debruçar sobre esse texto para transmitir a vocês algo que é muito similar ao que eu ia falar e que talvez eu fale domingo que vem. Mas como a gente está falando que é um crente reformado, a minha ideia é como um crente reformado entende o Evangelho. Como ele compreende o Evangelho. A primeira coisa é saber que não há salvação fora do Evangelho. Ninguém é salvo por caridade nossa. Ninguém é salvo por obras nossas, por mais que elas sejam obras de amor. As pessoas só serão salvas se elas ouvirem o Evangelho. As pessoas só serão salvas se elas ouvirem que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que elas tenham vida. Se nós não fizermos isso, nós podemos fazer muitas coisas, mas não estamos cumprindo a missão que Ele nos deu. A vocação dada a nós. O Evangelho é tão forte, e aí eu já vou
eu já vou pedir que você vá a um texto. Aí é aquilo que eu pedi para você. Isso é rápido. Ele é tão forte que aqui Paulo está dizendo, eu estou pronto para ir a Roma. E ele escreve a segunda carta dele a Timóteo, ele está preso sabendo que vai morrer. Ele está preso na segunda carta dele a Timóteo, sabendo que vai morrer, que vai ser condenado à morte. Mas ele escreve uma carta e no capítulo 1 de 2 Timóteo, ele vai escrever algo precioso. No versículo 6. Vamos pegar o 8 logo para a gente ir direto ao assunto, que é o ponto que eu quero aqui. Só lembra de o seguinte, esse que disse assim, eu estou pronto para ir em Roma, agora ele está preso, ele está em fim de carreira. Ele já está prestes a ver a sua vida sendo entregue como libação a Deus. E aqui ele escreve assim, não te envergonhes. Ele está falando para Timóteo, um jovem, solteiro, doente, tímido, e que tinha paixões na sua mocidade, e que estava numa cidade hostil ao evangelho, que era Éfeso. E ele fala assim, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho segundo o poder de Deus. Reparem, irmãos, no evangelho está o poder de Deus para salvar e está o poder de Deus para sofrer. Nós pregamos o evangelho e do ponto de vista bíblico histórico, ao pregar o evangelho, nós devemos estar dispostos a sofrer pelo evangelho. Não abrir mão da solução da humanidade. Não abrir mão dessa vocação sublime. Não ter vergonha, é o que ele fala aí no texto que nós abrimos, Romanos 1,16, eu não me envergonho do evangelho. Eu estou pronto para ir a Roma, pois eu não me envergonho do evangelho. Então, irmãos, nós estamos num tempo cultural, social, de tantas transformações, que eu abro uma particularidade minha, é um receio, é um medo que eu tenho para comigo, e eu tenho, obviamente, para com todos que estão aqui. Porque devido a tanta pressão cultural, devido a tanta imposição comportamental, devido a tantas mudanças de valores, devido a tanta inversão de valores, você e eu tenhamos vergonha de anunciar o evangelho onde estivermos. É uma preocupação que eu tenho e eu creio que não é uma preocupação vaga, eu acho que ela é uma preocupação legítima. Podemos estar nos calando, podemos estar substituindo o evangelho por ações de amor. Não existe ação de amor maior do que a pregação do evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o evangelho. A maior expressão do amor de um cristão é pregar o evangelho. Solução para o ser humano não é você dar roupa, dar pão, dar carinho, dar amor. Isso tudo faz parte de viver à luz do evangelho. Mas o mais principal do ser humano é ele ouvir que houve alguém que morreu no lugar dele para que ele tivesse vida e ressuscitou para que ele andasse em novidade de vida. Ninguém prega isso, a não ser a igreja. Se a igreja se cala, o mundo não ouve. Então Paulo está aqui. Eu estou disposto. Eu quero pregar o evangelho. A humanidade, irmãos, você talvez tenha aprendido hoje na escola bíblica, a humanidade está debaixo de depravação total. Nesta mesma carta, no capítulo 3, Paulo fala assim, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, todos se corromperam, se tornaram inúteis. A igreja tem a solução, a igreja tem a saída, a igreja tem a pregação do evangelho. É o que Paulo vai dizer, por exemplo, em 2 Coríntios, quando ele diz, olha, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos confiou o ministério da reconciliação. Está com a igreja.
pregar o evangelho. Um dos desejos nossos, o alvo da nossa oração, que essa igreja tenha uma força evangelística, um despertamento evangelístico, que a gente entenda que tem pessoas se perdendo, que tem pessoas iludidas, até dentro da própria igreja, por não conhecer o evangelho. Paulo quer pregar o evangelho à igreja de Roma, ela precisava conhecer o evangelho. Ele aos Coríntios prega o evangelho. Eu estou fazendo aqui com a igreja que eu pastoreio, pregando o evangelho, para dizer para você que você só é salvo se crer no evangelho, e você só pode levar salvação aos outros se você pregar o evangelho. Esse é o primeiro ponto. Não há outra maneira de ser salvo. Ele é o poder de Deus para a salvação. Mas aqui eu vou problematizar, aqui eu vou botar conflito na tua cabeça. Porque nós somos chamados para pregar o evangelho a todos. Mas o evangelho não é para todos. E aqui, irmãos, que talvez a gente entre num conflito entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Porque Paulo, veja comigo o texto, não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é para os que creem. Nós não sabemos quem são os que creem. Por isso nós pregamos a todos. Devemos pregar a todos. Mas não se iluda. Só virão aqueles que Deus destinou para crer. Não me pergunta para eu te explicar isso. É soberania de Deus. Está acima de mim. Por exemplo, Efésios capítulo 2. O que a gente vai ler aí? Logo no verso 1. Logo no verso 1, o que está escrito? Ele vos deu vida. Quem deu vida? Ele. Deus por meio de Cristo. Por que ele deu vida? O que diz o texto? Porque estávamos mortos. O que nos levou à morte? Delitos e pecados. Quem resolve o problema do pecado? A cruz. Se ele deu vida para quem está morto, significa dizer que se ele não nos desse vida, nós estaríamos mortos até hoje, porque morto não ressuscita sozinho. É ele. Por isso, irmãos, a glória dele não é de quem prega. A glória é de quem enviou. A glória é de quem se entregou. A glória é de quem decretou. A glória é de quem elegeu. Eu estou aqui, irmãos, pregando o evangelho. Você saiu da tua casa, você canta louvores, você ama o Senhor, você se inquieta quando peca, sabe por quê? Porque Deus te elegeu, senão você não ia sentir nada disso. Você não ia compreender nada disso. Você não queria amar ao Senhor. Você não ia desejar as coisas dele. Você só deseja porque ele te atraiu. Foi ele que invadiu tua mente e teu coração. É para quem crê. A gente sabe quem crê? Não. Para quem nós pregamos? Para todos. Mas quem crê? Aquele que Deus permite. Eu falo com a minha alma, irmão, tomada. Porque eu falo de coisas que transcendem a minha mente. Mas é verdade plena da Escritura. Aí mesmo nesse capítulo 2, no verso 8, o que ele vai dizer? Porque pela graça sois salvos. Então, se é pela graça, não é pelo mérito. Se é pela graça, não é por eu ter merecido. Não tinha nada em mim que merecesse. Todos nós merecíamos o inferno. Todos nós estávamos debaixo da ira de Deus. Todos nós debaixo de condenação. Nós só estamos aqui hoje porque Ele quis.
Porque ele determinou isso, ele elegeu isso. Ao invés de você indagar a justiça de Deus, louve porque o teu nome está escrito no livro dele. Louve-o porque ele te escolheu, ele te elegeu, ele te chamou, ele te atraiu, ele te justificou, ele te glorificou. Ele disse para você: vinde bendito do meu Pai para um lugar que está preparado para você antes da fundação do mundo. Como é que eu posso saber disso? Fica quieto. O que diz o verso 8? Pela graça sois salvos. Como? Mediante a fé. De onde vem isso? O que ele diz? Não vem de vocês. É dom de Deus. Por que, Paulo? Não pode vir de mim. É para que você não se glorie. A glória é dele. Somente dele. Por que eu não me glorio? Porque eu sou feitura dele. Não é isso que diz o verso 10? Eu sou criado em Cristo Jesus. Para que eu fui criado? Para que eu fui salvo? Para as boas obras que ele preparou de antemão. Para que eu andasse nela. É de antemão. É antes que houvesse mundo. Em Efésios capítulo 1, verso 3, ele diz: bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como também nos predestinou em amor. Aos Romanos ele diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. É ele. Em tom de exultação, Paulo termina a primeira sessão dessa carta que a gente está aqui pregando, dizendo: porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Minha vida, a salvação, não é, irmãos, porque eu quero, é porque ele me chamou. Repare que o texto que nós estamos lendo, de Romanos 1, ele diz que é o poder de Deus para a salvação, tanto de judeus como de gregos. Não é isso que está escrito aí no verso 16 do capítulo 1 de Romanos? Significa que a igreja é composta de judeus e não judeus. O Israel espiritual de Deus não é o Israel nacional. Paulo vai dizer isso em Romanos 9 de forma brilhante, quando indagam a ele: bom, se é por eleição, e se Israel é o povo eleito, por que Deus rejeitou Israel? Ele diz: não, nem todos de Israel são israelitas. Existe um Israel dentro do Israel. Não se trata do Israel nacional, se trata do Israel espiritual. E o Israel espiritual não tem só judeus, tem gentios também. Esse é o Israel de Deus, que nós fazemos parte. Aí a pergunta que você vai fazer é: como que Deus então salvou judeus e salvou não judeus? Será que foi porque eles desejaram crer? Será que foi isso? Já que eu pedi para você ler Bíblia, você vai ler comigo Atos capítulo 2. Eu te asseguro que tem. Te asseguro disso. Isso aqui é depois que Pedro prega. Quando o Espírito Santo é derramado da igreja, Pedro começa a pregar. E no verso 37 desse capítulo 2, e eu quero que você leia com atenção junto comigo, preste atenção. Aliás, irmão, se você não trouxe Bíblia, fica com alguém do lado que esteja a Bíblia, que você leia. A tua fé tem que estar respaldada na palavra de Deus, não em mim. A gente vem aqui para isso. Verso 37 do capítulo 2. Ouvindo estas coisas, então eles ouviram. Então teve quem pregasse, para ter quem ouça. Então eles ouviram. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, pois? Eu pergunto para você: Pedro fez algum apelo? Quem quer aceitar Jesus? O apelo vem do púlpito ou vem dos bancos?
pois, para os nossos filhos e para todos que ainda estão lá. Regozijaram-se, glorificavam a palavra de Deus e creram, todos, não é isso? A pergunta é, todos? O que está escrito? Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem destinou? Aquele que enviou o seu próprio filho. Tem lugar para orgulho aqui? Tem lugar para se achar melhor do que o outro? Saímos da mesma lama, pelo mesmo poder soberano. Não estamos aqui porque somos inteligentes, porque somos bonitinhos, porque temos formação, porque somos eloquentes. Estamos aqui porque cremos, e cremos porque o Senhor decretou que nós fôssemos o povo eleito. Por isso que eu e você estamos aqui. Mas talvez você possa se queixar, eu não estou entendendo. Por que então eu e não meu vizinho? Para com isso, eu vou pegar aqui as palavras de Pedro e meter a Tramontina. Pegar as palavras de Paulo. Quem é tu? Quem és tu para questionar quem te criou? Quem és tu para questionar algo que ele não te deu permissão para compreender? É isso que talvez Paulo nos esclareça em Romanos 9. Vamos lá comigo, por favor. Romanos capítulo 9. Leia comigo, verso 14. Deus é soberano, ok?
Deus é soberano. A eleição é um ato soberano de Deus. Por isso que Paulo vai falar assim, isso é bom a gente ouvir de novo, né? Paulo, quem primeiro deu a ele para ser restituído? Ninguém. Quando você entende a eleição, nunca você vai falar, eu determino, eu declaro. Você não declarou nem a tua salvação. Você só é salvo porque Ele te chamou. Porque antes de você existir, já havia uma eleição para a tua vida. Isso clareia, irmãos, isso traz regozijo, como os gentios se regozijaram, e traz para nós também. Romanos 9, verso 14, você vai ler assim, é que Paulo usando uma técnica literária onde ele presume a pergunta e traz a resposta. Ele vai dizer assim, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? E a resposta é, de modo nenhum. Aí ele vai a Deuteronômio, vai a Êxodo. É como se ele falasse, vocês não sabem o que está escrito? Vocês nunca leram? Será que há injustiça da parte de Deus ou Deus é soberano? O que ele diz no verso 15? Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Você está aqui porque aprove a Deus ter misericórdia de você. Sabe o que é misericórdia? É inclinar o coração para a miséria de quem merecia estar na miséria. Misericórdia. Tem como você ser arrogante compreendendo isso? Tem como você se achar superior aos outros compreendendo isso? Tem como você viver com mesquinharia na tua mente, no teu coração, compreendendo isso? De onde você veio? Eu já falei que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação e eu já falei que a salvação é só para os que creem. Terei misericórdia de quem aprouver ter misericórdia e vou me compadecer de quem eu me aprouver ter compaixão. Irmãos, é para dobrar os joelhos. Isso é humilhante. Porque ele está falando assim, não há mérito em você, você não merecia. Eu inclinei o meu coração para a tua miséria sem você merecer isso. E te trouxe. Por que, Deus? Porque aprove a mim fazer isso. Não te dou satisfação. Soberania de Deus. E por último, irmãos, terceiro ponto desse texto, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de judeus e gregos e gentios, mas a salvação é somente para quem crê, e só quem crê é quem Deus elegeu para isso. Se você é um crente reformado, você tem que acreditar nessas coisas. E terceiro, ele fala que é somente no Evangelho que se revela a justiça de Deus. Que maravilha, irmão. Não joga por terra. Por mais que tenhamos atos de justiça, a justiça de Deus só se revela no Evangelho. É para jogar a gente no chão. A justiça de Deus não se revela nos nossos atos de bondade. Ela se revela no Evangelho. É para eu refletir, irmão. É para eu pensar sobre minha vida. Eu posso ser um bom vizinho, um amigo sempre pronto. Mas o meu vizinho não vai ser justificado pela minha bondade. Ele só será justificado se ele conhecer o Evangelho. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Não é isso que ele diz em Romanos 1? Um texto que nós lemos? Verso 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, aí ele reforça que é para os que creem. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Agora, a gente precisa entender o que é essa justiça de Deus que se revela no Evangelho. Ela está na contramão do nosso senso de justiça. Não são atos de justiça. A justiça aqui é a absolvição.
a justificação. Olha, irmãos, repare uma coisa. A Bíblia vai dizer sobre Jó que ele era um homem reto e justo. O que era isso? Ele praticava a justiça, ele era bom. Mas eu não quero entristecer você. Jó era justo, mas não era justificado diante de Deus. Por quê? Porque Paulo fala muitos séculos depois que não há um justo sequer. Nenhum. Nem Jó. Nem Moisés. Nem Abraão. Nem Maria que o gerou. Maria o chama de Salvador. Se aquele que está no ventre é o Salvador dela, é porque ela precisa de salvação. Pastor, de onde você tirou isso? Do Evangelho de Lucas. Quando ela se encontra com a sua prima Isabel, o que ela diz? Duas grávidas se encontrando. São duas grávidas hoje, vai perguntar, onde é o chá de bebê? São duas grávidas que uma olha e fala, bendito é esse que está no teu ventre, e tu és bendita entre as mulheres. E Maria responde e diz, olha, Isabel, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, que é o meu Salvador. Ela trouxe o Salvador no seu ventre. Aquele que a elegeu estava no seu ventre. Por isso que é loucura. Mas só para os que se perdem. Quem chorou no braço dessa virgem judia? Aquele que a elegeu e que se encarnou para salvá-la. Quem pode se calar diante disso, irmão? É grande demais, é profundo demais. Quando a Bíblia fala que, quando o texto de Paulo fala que a justiça se revela no Evangelho, a gente vai entender que na cruz está a solução da culpa. Éramos todos culpados, por isso todos estávamos condenados, culpados. Deus nos justificou, jogando a nossa culpa no Filho e jogando a justiça do Filho em nós. O que é isso? É o Evangelho. Que é o Evangelho? É o meu pecado sendo levado por Ele e é eu trazendo para mim a justiça dele. E agora, como justificados, como eu vivo? Justificados, pois, pela fé em Jesus, tenha paz com Deus, tenha comunhão com Ele, tenha intimidade com Ele, chame-o de Pai, entra para o teu quarto, fala com Ele em secreto, conversa com Ele, porque Ele agora te ouve, porque você agora não é mais inimigo, você está reconciliado, você está perdoado, a culpa foi embora, não tem nada que te separa mais dele, você não precisa de um mediador, você não precisa de um padre, você não precisa de um santo, você não precisa de um pastor, você precisa de Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. É Ele. É isso que Paulo está dizendo aqui com essas palavras, né? Que eu estou aqui tentando extrair isso. Não há. Você pode dizer para você, talvez você tenha pecado hoje, talvez você tenha pecado ontem. Talvez você esteja lutando para se libertar de alguma coisa pecaminosa na tua vida. E talvez o diabo pode dizer para você, você não é salvo, mas você pode responder assim, eu não sou salvo pela minha força. Eu sou salvo porque eu creio num sangue que foi derramado pela minha vida. Você vai ser condenado e você vai dizer, em hipótese alguma, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e eu estou nele. Quem és tu para me acusar? Quem és tu para me condenar? A minha culpa foi levada pelo meu Senhor. A minha culpa foi levada na cruz. Eu fui lavado pelo sangue dele. Embora o pecado tivesse tomado conta da minha vida, agora eu estou branco como a neve. Agora as minhas vestiduras estão limpas. Agora a eternidade me espera. Você está vendo por que você tem que pregar isso? Você acha que teu vizinho sabe disso? Você acha que teu patrão sabe disso? Você acha que o teu político de estimação sabe disso?
Só a igreja sabe disso. Abra comigo em Romanos aí 8. Já está em Romanos, né? Só o capítulo 8. Leia o 31 comigo. O que diz? 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Eu pergunto a vocês, o que você diz à vista de tudo que você ouviu? A resposta está aí. Se Deus é por nós, você responde perguntando, quem será contra nós? Eu digo, quem pode ser contra nós? Só Ele. Mas ninguém. Só Ele. E depois ele diz o quê? Por que ninguém pode ser contra nós? Ele diz, pois aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E ele prossegue. E aqui quem está aqui é a justificação. Quem tentará a acusação contra quem? Aquele que Deus elegeu. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? Qual é a resposta? É Deus quem o justifica. Você não pode me acusar de mais nada, porque não há mais culpa diante de mim, frente ao meu Senhor. Por quê? Porque é Ele quem me justifica. Como? Derramando o sangue do Filho dele e tendo me destinado para crer nisso. Então é Ele quem me justifica. Quem os condenará? A resposta: ninguém. Por quê? É Cristo Jesus quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou. E aonde ele está? À direita de Deus. Fazendo o quê? Intercedendo pelos eleitos. Irmãos, você vai conseguir dormir hoje? Você compreende essa grandeza aqui? Então, será que você vai poder ser separado dele? Imagina, ele te elegeu lá antes dos tempos eternos para depois se separar de ti na consumação. Não tem lógica. Isso não tem lógica. Se ele te elegeu, ele te sustenta. Eu lembro de um aluno cri-cri no seminário, que está aqui com o dedo na Bíblia, querendo me pegar no contrapé, dedo na Bíblia. Eu falei, sim, senhor. O que você acha do que está escrito aqui? Aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. O que você acha? Eu acho que aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. É isso que eu acho, que é isso que está escrito aí, né? Só que tem uma coisa, você acha que você persevera pelas suas forças. E eu não acho, eu tenho certeza que eu só persevero porque a graça que me salvou é a graça que me sustenta e é a graça que me conduz até aquele dia. Eu estarei com ele naquele dia. E olha, talvez você se surpreenda lá, hein? Quando você estiver falando, oi, você aqui? Sim. Também sou eleito. Pessoa que não, né? Eu também. Se fosse pela tua justiça, eu não estaria aqui. Mas é pela justiça do Filho imputada em mim. Ó, beijinho no ombro para você. Eu estou aqui como você está. O preço que foi pago por você foi pago por mim. O sangue que te lavou foi o sangue que me lavou. A justiça que te alcançou foi a justiça que me alcançou. O perdão que você obteve foi o perdão que eu obtive. Se o teu nome estava escrito, o meu também. Se você foi eleito, eu também, bobo. Estamos juntos. Então quem vai separar? Diz o texto. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele fala de tudo que um cristão passa. Será tribulação? Você já passou por tribulação? Mas está aqui? Passou por tribulação já? E está aqui? Por que você está aqui? Você acha que é a tua forcinha? Será angústia? Já andou angustiado alguma vez? Já teve angústia na alma? Já chorou angustiado? Já orou com angústia diante do Senhor? Será que isso te separa? Será perseguição? Já se sentiu perseguido, seja por inimigos invisíveis ou por inimigos visíveis? Já se sentiu perseguido até por aqueles que estão perto de você? Será perseguição? Fome, nudez, perigo, espada, tudo isso os apóstolos passaram. Como está escrito. Aí ele cita o Salmo 44.
Por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Porém, todavia, entretanto, em todas estas coisas, que coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Como? É por meio daquele que nos amou. É por isso, não é por mim. Me explica melhor. Eu explico. É porque eu estou bem certo. Eu estou convicto. Eu não tenho dúvida. Eu estou pleno de certeza. Nada pode tirar isso da minha cabeça, da minha mente, da minha alma. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a coisa do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nem a traição, nem a injustiça, nem a solidão, nem o filho ingrato, nem o marido que traiu, nem a mulher que foi embora, nada nos separa do amor de Deus, porque o amor de Deus não está na minha esposa, no meu marido, nos meus filhos, está em Cristo Jesus. Por isso que ninguém me separa. Pelas circunstâncias eu estava separado já. Mas é por ele. Irmãos, meu desejo é que com este sermão você tenha compreendido um pouquinho mais como um crente reformado entende o Evangelho. Ele é o poder de Deus para salvar. Ele salva os que creem. E nele se revela a justiça de Deus. A absolvição. Imagina, você já viu já viu a cena de algum julgamento que está o réu lá sentado, esperando daqui a pouco o juiz fala assim, absolvido. Você já viu o alívio dessa pessoa? Agora imagine você no banco dos réus, sabendo que a culpa é tua. Sabendo que você é culpado. Aí você olha e fala assim, não tem chance nenhuma para mim. Só estou esperando aqui o dito da condenação. Daqui a pouco o juiz fala assim, Alex, eu te absolvo, porque eu não sei nem te explicar, mas alguém levou a tua culpa. Ele vai ser condenado à morte, mas você, pela morte dele, vai ter direito à vida. Isso é Jesus Cristo, irmãos. Esse é o Senhor, absolvido. Como? Deus foi injusto? Não. Deus jogou a culpa no justo. Para que a justiça do justo caísse naquele que era ímpio. Somos nós. Nós vamos para a mesa do Senhor, irmãos, mas antes nós vamos orar. O meu apelo para você é: joga a tua arrogância de lado. Joga fora a tua soberba, a tua altivez. Não pense de você além do que convém. Deus te tirou da lama. O Senhor te elegeu. O Senhor te chamou. O Senhor te justificou. E o Senhor te glorifica. Você está no itinerário de santificação, até que um dia o que é mortal vai se revestir da imortalidade. O que perece não será mais perecível. O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E sabe de uma coisa? Até aqueles que morreram ressuscitarão. E nunca mais veremos a morte. Morte, aonde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Cristo Jesus. Esse é o nome. Não é por mim. Não é pelo MGV. É por Jesus Cristo. A igreja precisa se render a Jesus Cristo. Jesus Cristo te salvou para que você viva a luz do seu reino, do Evangelho. Mas para que também você anuncie o Evangelho. A tua casa, em teus vizinhos, onde estivermos. Santo Deus, nós
pegando o que o teu filho Paulo falou, nós não somos capazes nem de pensar alguma coisa como se partisse de nós. A nossa suficiência vem de ti, Senhor. Nós estamos aqui diante da mesa da comunhão que nos lembra exatamente do Evangelho. Teu corpo rasgado, teu sangue derramado. Ao olhar para esses elementos da ceia, nós vamos lembrar de uma morte e de uma ressurreição. Um túmulo que esteve ocupado, mas que ficou vazio, e um trono que estava vazio e agora está ocupado. É isso que nós lembramos. Te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito nos guie a essa mesa agora, com o coração contrito, dispostos, ó Senhor, a assumir responsabilidade de quem foi salvo por tão grande amor. Senhor Deus, tu amaste o mundo de tal maneira que deu seu Filho para os que creem tenham vida eterna. E possamos participar dessa mesa com o coração assim. Te pedimos, Deus, que teu Espírito venha trabalhar em nós. Não pode haver lugar aqui em nós para altivez, para disputas, para achar que somos melhores. Como posso abrir no meu coração, abrigar no meu coração qualquer mágoa, qualquer ressentimento? Como eu posso detestar meu próximo, se o detestável era eu e tu me salvaste, Senhor? Então que seja uma manhã muito especial para nós, de reconhecimento da nossa eleição, de reconhecimento e comprometimento com a nossa salvação e da encarnação da missão de pregar o Evangelho, porque só nele está o poder de Deus para a salvação de todo que crê, e só nele se revela a justiça de Deus. Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A ti, Santo Deus, a glória, a honra, o louvor para todos sempre. Amém.